Billy Graham livro, Liberando o Poder de Deus em Sua Vida, o Espírito Santo. Neste livro, o Dr. Billy Graham aborda e esclarece algumas das questões fundamentais a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tema frequentemente discutido atualmente, muitas vezes sem o devido conhecimento. Quem é, de fato, o Espírito Santo? Qual é a sua função? Qual é a sua origem? Qual o seu papel no mundo nos dias de hoje? O que significa blasfemar contra ele? Como ele se revela e se comunica com os seres humanos? Qual o propósito de sua vinda ao mundo? E, afinal, o que é o batismo com o Espírito Santo? Além dessas questões, Dr. Billy Graham enfatiza que o Espírito Santo está presente e atuante no mundo atual. Ele não é uma influência distante ou uma força impessoal e enigmática. Tudo o que Deus é, o Espírito também é. Embora nossa compreensão dele seja limitada, podemos, mesmo assim, vivenciar sua presença e seu poder em nosso cotidiano. Prefácio. Existe uma antiga lenda indígena que fala sobre um índio que, vindo das montanhas, viu o oceano pela primeira vez. Fascinado diante daquela imensidão de água que jamais tinha presenciado, ele pediu um balde. Em seguida, entrou um pouco no mar e o encheu com a água salgada. Quando lhe perguntaram o que pretendia fazer, ele respondeu: "Meu povo, lá nas montanhas, nunca teve a chance de ver essas grandes águas. Quero levar esse balde cheio para que eles possam ter uma ideia de como elas são." Certa vez, pouco antes de sua morte, o Papa João XXIII foi questionado sobre qual doutrina da Igreja necessitava ser mais valorizada e destacada nos tempos atuais. Ele, com convicção, respondeu: "A doutrina do Espírito Santo." Alguns anos atrás, minha esposa e eu tivemos a oportunidade especial de passar alguns dias na Suíça, como convidados do Dr. Karl Barth, um dos maiores teólogos do nosso tempo. Durante uma de nossas conversas, perguntei a ele qual seria o foco futuro da teologia. Sem pensar muito, ele respondeu de imediato: "O Espírito Santo." Tentar escrever sobre um tema tão amplo como o Espírito Santo é semelhante a querer colocar todo o oceano dentro de um balde. É um assunto que não tem fronteiras, e nossas mentes, por outro lado, são extremamente limitadas. Na realidade, este livro começou como parte de minha jornada espiritual. Ao longo do meu ministério como evangelista, fui desenvolvendo uma compreensão mais profunda do papel do Espírito Santo. Nos últimos anos, meu interesse pelo ministério do Espírito Santo foi reacendido, impulsionado por um novo movimento de atenção e busca pela atuação dele em diversos lugares ao redor do mundo. Percebendo minha própria necessidade de compreender mais, decidi iniciar um estudo metódico sobre o que a Bíblia ensina acerca da pessoa e da atuação do Espírito Santo. Inicialmente, não pretendia transformar esse estudo em um livro, mas quanto mais eu mergulhava nesse tema, mais me deparava com ideias equivocadas ou até mesmo falta de conhecimento sobre a terceira pessoa da Trindade em muitos contextos cristãos. Admito que tive algumas reservas quanto a escrever este livro. Contudo, ao longo do processo de escrita, tive uma nova e mais profunda percepção do ministério do Espírito Santo. Além disso, pude entender melhor como ele está operando em nosso mundo nos dias de hoje. Minha oração e desejo sincero são de que este livro possa oferecer conhecimento e esclarecimento a muitos irmãos na fé, e que ele também seja um instrumento de unidade. O Espírito Santo não veio para criar divisões entre os cristãos. Uma de suas razões de vir foi justamente para promover a união entre nós. Durante todo o tempo, minha principal preocupação foi focar exclusivamente no que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo. A Bíblia, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, é nossa única fonte verdadeiramente confiável, e qualquer análise sólida sobre quem é o Espírito Santo e o que ele faz precisa estar firmemente alicerçada nas Escrituras. Compreendi, de maneira mais clara do que nunca, que existem aspectos que jamais entenderemos por completo e que certos temas envolvem mistérios que ultrapassam nossa capacidade. Há diferentes maneiras sinceras de interpretar certas questões dentro da fé cristã. Quando há divergências legítimas entre cristãos fiéis, procuro não ser dogmático em minhas afirmações. Sou profundamente grato ao Espírito Santo por estar agindo de forma evidente em nossos dias, tanto no reavivamento da Igreja quanto no avanço da evangelização. Minha oração é que este livro possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer renovação espiritual e motivar muitos à ação. Estou em dívida com várias pessoas que me apoiaram ao longo da escrita deste livro.
Agradeço especialmente ao meu colega Roy Gustafson, que foi quem primeiro sugeriu que eu abordasse esse tema. Diversos amigos contribuíram significativamente ao ler os primeiros rascunhos do manuscrito, em partes ou integralmente, e ofereceram observações valiosas. Entre eles estão o Dr. Harold Linsell, ex-editor da revista Christianity Today, Paul Fromer, do Wheaton College, o Cônego Ogunton, ex-diretor do British Keswick, o Dr. Thomas Zimmerman, superintendente-geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, o Dr. Matthew C. Tenney, deão emérito da Wheaton Graduate School, e o Dr. Donald Jock, secretário do Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial. Sou igualmente grato ao Sr. e à Sra. Bill Mead, cuja generosidade permitiu que minha esposa Ruth e eu os visitássemos diversas vezes para trabalhar no livro. Guardo com carinho as lembranças dos momentos que passamos reunidos em um ambiente acolhedor com os Meads, a família de Clive Barrow, Fred Jenert e Grady Wilson, enquanto discutíamos diferentes capítulos da obra. Também expresso minha gratidão ao meu amigo Dr. John Atkins por suas sugestões, ao reverendo Ralph Williams, de nosso escritório em Minneapolis, e a Sally Wilson, em Montreal, que contribuiu com ideias para ilustrações e passagens bíblicas complementares às minhas anotações originais. Minha secretária, Stephanie Vils, merece um agradecimento especial por ter datilografado com dedicação as várias versões do manuscrito ao longo do processo. Introdução. O desejo do ser humano, o presente de Deus. O ser humano carrega dentro de si dois desejos profundos. Um deles é pelo perdão, o outro pela bondade. Em maior ou menor grau, consciente ou inconscientemente, cada pessoa carrega esses anseios no íntimo. Em certos momentos da vida, a alma até clama por essas duas coisas, mesmo que, em meio à agitação, à confusão, à solidão, aos medos e pressões da vida, nem sempre se saiba exatamente pelo que está clamando. Deus respondeu ao primeiro desses clamores, o desejo pelo perdão, por meio do Calvário. Ele enviou seu Filho único ao mundo para morrer por nossos pecados, abrindo o caminho para que pudéssemos receber o perdão. Esse é um presente, o dom da salvação. É um presente sempre acessível a todos que reconhecem com sinceridade que erraram, que pecaram. Deus oferece esse dom a todos que estendem a mão e o aceitam, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo se refere a esse dom como a dádiva indescritível de Deus, 2 Coríntios 9,15. Mas Deus não atendeu apenas ao primeiro desejo. Ele também respondeu ao segundo, o anseio por bondade, no dia de Pentecostes. Deus não deseja que alguém venha a Cristo pela fé e depois viva uma vida de derrota, desânimo e frustração. Pelo contrário, Ele quer cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês. 2 Tessalonicenses 11 de dezembro. Ao grande dom do perdão, Deus acrescenta outro grande dom, o Espírito Santo. É por meio dele que recebemos poder para vencer a fraqueza que tanto nos limita. É Ele quem nos capacita a viver com verdadeira bondade. Se queremos viver com sabedoria neste mundo moderno, se queremos ser homens e mulheres que experimentam a vitória verdadeira, precisamos aceitar esses dois presentes que Deus nos oferece. Primeiro, a obra redentora do Filho de Deus em nosso favor. Segundo, a atuação do Espírito de Deus dentro de nós. Esses são os meios pelos quais Deus respondeu aos dois maiores desejos do coração humano, o desejo de ser perdoado e o desejo de viver com bondade. Certa vez, um amigo me disse algo que ficou gravado em minha memória. Eu preciso de Jesus Cristo para minha vida eterna e do Espírito Santo para minha vida interior. A promessa do Espírito Santo. Enquanto Jesus ensinava aos seus discípulos e os preparava para os momentos finais que ele sabia estarem próximos, seu coração estava cheio de preocupação por eles. Ele sabia que seus corações estavam confusos, tomados pela tristeza. É possível imaginar Jesus indo até cada um deles, colocando carinhosamente o braço sobre seus ombros. Com simplicidade, como fazemos quando queremos explicar algo importante às crianças, ele falava com ternura, tentando garantir que entendessem bem as verdades que desejava deixar com eles. Em certo momento, Jesus disse: "Agora estou indo para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: 'Para onde vais?' Em vez disso, por terem ouvido essas coisas que eu lhes disse, seus corações se encheram de tristeza. Mas digo-lhes a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu enviarei a vocês." João 16:5-7.
Essas palavras são, de fato, uma promessa. A vinda do Espírito Santo foi afirmada com base na palavra fiel do próprio Senhor Jesus. Não havia nenhuma exigência ou condição imposta para que essa promessa se cumprisse. Jesus não declarou que o Consolador seria enviado apenas para alguns crentes selecionados, nem mencionou que seria necessário pertencer a algum grupo específico ou estar em um nível elevado de espiritualidade. Pelo contrário, ele foi claro ao dizer: "Se eu for, eu enviarei a vocês." As promessas de Jesus são diferentes de qualquer outra. Ele não volta atrás nem se esquece do que diz. Podemos, sim, ter dúvidas quanto a promessas feitas por amigos ou familiares. Às vezes, até nós mesmos quebramos nossas promessas. Mas com Jesus, nunca houve uma promessa que desse margem para desconfiança. Algumas pessoas diminuem a importância de Jesus, referindo-se a ele apenas como um grande líder ou mais um dos muitos líderes religiosos da história. Contudo, ao compararmos suas promessas com as dos fundadores de outras religiões, de escolas filosóficas, notamos algo singular. Por exemplo, quando o fundador do budismo se despedia de seus seguidores, ele disse: "Vocês precisam ser a sua própria luz." Já no caso de Sócrates, quando ele estava prestes a beber o veneno, um de seus discípulos lamentou-se, sentindo-se abandonado e órfão. Esses grandes líderes espirituais e filósofos não puderam garantir que estariam presentes com seus seguidores após sua partida. Mas com Jesus foi diferente. Ele não deixou os seus sozinhos. Ele assegurou: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." João 14:18. É interessante perceber que a palavra grega traduzida como órfão nessa passagem é a mesma que foi usada pelo discípulo de Sócrates quando percebeu que seu mestre estava prestes a deixá-lo. A diferença é que, no caso de Jesus, a promessa foi cumprida. Ele voltou, na presença do Espírito Santo, para estar com os seus. A promessa realizada. Jesus havia anunciado que se ausentaria por um período, e de fato assim ocorreu. Durante os momentos angustiantes de sua crucificação, morte e sepultamento, aqueles que o amavam foram tomados por dúvidas dolorosas. Naquele momento, ele ainda não havia sido glorificado, o que significava que a promessa do envio do Espírito ainda não se cumprirá. Contudo, nós sabemos o desfecho dessa história. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o revestiu de glória. Em uma mensagem dirigida aos cristãos, a Bíblia afirma que Cristo veio por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1:20-21. Deus havia instruído os discípulos a aguardarem o Espírito que viria. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus seguidores. No entanto, inicialmente, eles não entenderam o que estava ocorrendo e não o reconheceram de imediato. Ficaram aterrorizados, pensando tratar-se de um fantasma. Para mostrar que era realmente ele, em carne e osso, Jesus convidou-os a tocá-lo e até mesmo pediu algo para comer. Afinal, um espírito não possui corpo físico, certo? E muito menos pode se alimentar. Portanto, aquele era Jesus em pessoa, e não o Espírito prometido. Ainda assim, ele os orientou a continuar esperando. A hora ainda não havia chegado. Essa promessa se concretizou 50 dias depois, no dia de Pentecostes. E que dia extraordinário foi aquele! Para nós, acostumados a um pensamento mais racional, lógico e científico, é até difícil imaginar a grandiosidade dos eventos que aconteceram naquele dia. A vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando se completou o tempo determinado, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, surgiram línguas como de fogo, que se distribuíram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Aquele que os discípulos deveriam esperar havia finalmente chegado. É impressionante como uma simples palavra pode mudar o foco de um acontecimento tão impactante. Antes de Pentecostes, o destaque era a palavra pedir. Jesus havia dito: "Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem." Lucas 11:13, grifo meu. Mas depois de Pentecostes, a ênfase mudou para a palavra receber.
No poderoso sermão que Pedro pregou naquele mesmo dia, ele declarou: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, grifo meu. Essa é a boa notícia. Não estamos mais na expectativa pela vinda do Espírito Santo. Agora é Ele quem espera por nós. Já não vivemos mais na era da promessa, mas no tempo do cumprimento. Os cristãos da igreja primitiva, homens, mulheres e crianças que tiveram uma experiência real com o poder do Espírito Santo, foram profundamente transformados. A força e o dinamismo que vivenciaram no Pentecostes marcaram a geração responsável por nos deixar o Novo Testamento. O Espírito Santo foi prometido, a promessa se cumpriu. Os discípulos foram completamente renovados, e o mais maravilhoso de tudo é que essa realidade continua acessível a nós hoje. O Espírito Santo está presente em cada verdadeiro cristão nos dias de hoje. Isso significa que o poder dele também está acessível a todos nós atualmente. Mas afinal, quem é essa pessoa que Jesus prometeu enviar ao mundo para ficar em seu lugar? Quem é essa pessoa que ele utiliza para transformar a natureza humana? Quem é aquele que nos concede força sobrenatural para lidar com qualquer desafio? E como é possível que eu e você possamos vivenciar esse poder em nosso dia a dia? Vamos descobrir juntos. Quem é o Espírito Santo? Alguns anos atrás, um professor do 5º ano fez uma pergunta à sua turma. Alguém sabia explicar o que é eletricidade? Um dos meninos levantou a mão e o professor perguntou: E você, Jimmy, como explicaria? Jimmy coçou a cabeça, pensou um pouco e respondeu: Ontem à noite eu sabia, mas agora esqueci. O professor balançou a cabeça com tristeza e disse à classe: Que pena, a única pessoa no mundo que já entendeu eletricidade e esqueceu. Esse professor está numa situação parecida com a nossa quando tentamos compreender a doutrina da Trindade. Sabemos e cremos que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho também são. Porém, quando tentamos explicar, muitas vezes ficamos sem palavras. Nos tempos recentes, muito tem sido dito e escrito a respeito do Espírito Santo, talvez mais do que sobre qualquer outro tema religioso, com exceção do ocultismo. Isso se deve em grande parte à influência do movimento carismático, conhecido como a terceira força do cristianismo, ao lado do catolicismo e do protestantismo. Esse movimento carismático moderno tem raízes no pentecostalismo clássico e coloca forte ênfase na atuação do Espírito Santo. Atualmente, essa ênfase tem se espalhado pelas principais denominações cristãs, incluindo também o catolicismo. Isso nos mostra como o tema é profundo e, ao mesmo tempo, revela o quanto ainda conhecemos pouco sobre ele. Apesar disso, Deus deixou em sua palavra tudo o que precisamos saber. Neste livro, muitas perguntas surgirão. Perguntas que muitos cristãos sinceros, mas às vezes mal instruídos, tentam responder. A verdade é que milhões de fiéis ao redor do mundo fazem essas perguntas e merecem respostas fundamentadas na Bíblia. Perguntas como: o que significa o batismo com o Espírito Santo? Quando ele acontece? Falar em línguas é necessário ou ainda possível nos dias de hoje? Existe realmente uma segunda bênção espiritual? E para começarmos esse estudo, é essencial começarmos por uma pergunta fundamental. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Em nenhum momento Jesus se refere a ele como isso. Em passagens como João capítulos 14, 15 e 16, vemos que Jesus sempre se refere ao Espírito como ele, indicando que o Espírito Santo não é uma energia, nem uma força impessoal, mas sim uma pessoa real. Chamar o Espírito Santo de isso demonstra falta de entendimento ou discernimento. A palavra de Deus mostra que o Espírito Santo possui intelecto, emoções e vontade própria. Além disso, ele realiza ações que só uma pessoa pode fazer, e não uma força impessoal. Por exemplo, ele fala. Veja o que está escrito em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E, enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Atos 13:2. O Espírito intercede em nosso favor, pois, como está escrito, da mesma forma,
O Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir da maneira certa, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Romanos 8, 26. Ele é todo-poderoso. O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Ele é onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde poderia eu ir de teu Espírito? Ou onde poderia fugir de tua presença? Salmos 139, 7. Ele é onisciente, conhece todas as coisas, mas Deus nos revelou isso pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:10 de novembro. Ele é chamado de Deus. Então, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Retendo, não era teu? E, vendido, não estava em teu poder? Como, então, assentaste em teu coração esse propósito? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3, 4. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Ele é o Criador. A primeira menção ao Espírito Santo na Bíblia está em Gênesis 1:2, onde se lê: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Contudo, Gênesis 1 nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E em Colossenses 1, ao escrever à igreja de Colossos sobre o Senhor Jesus Cristo, Paulo declara: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1:16, 17. O Espírito Santo testifica: mas, quando vier o Consolador, a quem eu enviarei de parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Ele guia, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desse carro e siga-o. Atos 8, 29. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Ele dá ordens. Ao percorrerem a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e chegando a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Atos 16, 6, 7. Ele conduz. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que estão por vir. João 16, 13. Ele nomeia: cuidem de si mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como supervisores, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue de seu próprio Filho. Atos 20, 28. É possível mentir para ele. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás do coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não era teu campo? E, vendido, não estava em teu poder? Como assentaste em teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3, 4. Também é possível insultá-lo. De quanto mais severo castigo, julgarão ser digno aquele que profanou o Filho de Deus, e desonrou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. É possível blasfemar contra ele. Portanto, declaro-vos que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 31, 32. Também é possível entristecê-lo. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Todas essas emoções e atitudes são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade ou o magnetismo. Ele é uma pessoa, com todos os atributos de uma personalidade. Porém, não é apenas uma pessoa, ele é divino.
O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. A Bíblia deixa claro, em diversas passagens, que o Espírito Santo é, de fato, o próprio Deus. Podemos deduzir isso a partir dos atributos que as Escrituras lhe atribuem, os quais, sem exceção, são os mesmos de Deus. Ele é eterno, o que significa que nunca houve um momento em que ele não existiu. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam unidos na criação do mundo. É de extrema importância para todos os cristãos compreenderem e aceitar esses fatos, tanto em termos teológicos quanto práticos. Certa vez, diante de seminaristas, fiz algumas dessas afirmações. Um deles me perguntou: o fato de ele ser mencionado por último não implica em inferioridade. Contudo, em Romanos 15:20, ele não é mencionado por último. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutem juntamente comigo nas orações a Deus por mim. E em Efésios 4:4, Paulo afirma: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Além disso, a ordem habitual de menção das três pessoas da Trindade no Novo Testamento se refere à sequência e à função de cada uma. Por exemplo, oramos ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Como já foi mostrado, em termos de função, o Pai foi o primeiro, depois o Filho se encarnou, morreu e ressuscitou. E, agora, o Espírito atua na era do Espírito. Essa sequência não diminui a igualdade entre as pessoas da Trindade. Ela se refere à função e à cronologia. Se você se sentiu tocado por essa revelação celestial, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e continue a jornada conosco. Que a paz e o mistério de Deus estejam sobre você.